Hoje vamos falar de abuso psicoemocional na infância. Vou falar do que é isso, como é que se manifesta, dar algumas características, sintomas desse abuso para ser mais fácil de identificar. O abuso psicoemocional pode acontecer durante um longo período de tempo, sem que a pessoa que é vítima dele se aperceba que está a ser vítima disso, que isso está a acontecer. Isto acontece porque é um tipo de abuso que não é palpável, não é visível, não é observável, como o abuso físico, por exemplo, não é? Que deixa marcas que se vêem muito bem no físico da pessoa, no corpo da pessoa. No entanto, não quer dizer que não seja igualmente importante ou igualmente grave como é o abuso físico. Porque o abuso psicoemocional deixa marcas muito profundas no nosso ser, mina o mais profundo da nossa essência, a nível da autoestima, na forma como nos sentimos acerca de nós mesmos, no que nós acreditamos que nós somos e daquilo que somos capazes de fazer e da esperança que temos ou não em nós e na vida. E estas feridas podem durar anos sem que nós nos demos conta que elas lá estão. E é a minha esperança que este vídeo possa ajudar algumas pessoas a começar a vislumbrar um horizonte. De acordo com a investigação e com a teoria, o abuso psicoemocional pode-se resumir em 5 características. Primeiro, ser diminuído, humilhado, ridicularizado pelos pais ou prestadores de cuidados. Se os pais usam sarcasmo para magoar a criança. Se a ridicularizam ou humilham em frente a outras pessoas. Se quando a criança se manifesta a dizer que aquilo que os pais disseram ou fizeram que a magoou, os pais vão acusá-la de ser extremamente sensível, vão acusá-la de ser egoísta, de ser infantil, de ser queixinhas, ou então vão desvalorizar ou negligenciar completamente a situação. Se os pais fazem sempre piadas à custa das crianças, ela é sempre o bobo da festa. Se negam constantemente os sentimentos da criança. Portanto, quando a criança se abre emocionalmente para contar algo aos pais, que pode ou pode não ter nada a ver com a relação pais-filhos, pode ter a ver com outra situação, mas a criança expõe-se emocionalmente, os pais normalmente desvalorizam ou dizem que a criança está errada, ou que ela é louca, ou que ela não está a ver bem as coisas. Portanto, nunca são validadas. Isto podem parecer coisas pequeninas e às vezes sem importância para algumas pessoas, mas tudo isto junto acaba por minar a autoconfiança da criança. Uma segunda característica do abuso psicoemocional é o domínio ou o controlo sobre a vida da criança. Claro que quando nós somos pequenos, os nossos pais são responsáveis por nós e, portanto, têm que controlar uma série de situações, não é? De acontecimentos na nossa vida e têm que decidir uma série de coisas por nós. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, a criança vai se desenvolvendo e é suposto a criança ir ganhando cada vez mais autonomia sobre as suas próprias escolhas para no futuro se tornar um adulto que se sinta capaz de viver no mundo e capaz de sobreviver por si mesmo. O problema com estes pais é que eles acabam por ser demasiado controladores, demasiado dominadores. Os pais anulam a capacidade da criança pensar por si mesma e decidir por si mesma. E no início são coisas muito mais simples, mas com o tempo vão sendo coisas bem mais complexas. Pode ir ao ponto de a criança nunca ter possibilidade de escolher a sua própria roupa. A mãe ou o pai são sempre eles que decidem qual é que é a roupa que a criança vai ter nova, qual é que ela vai usar em cada dia de escola. E isto até aos 18 anos, até a pessoa sair de casa. Quando alguém retira o poder de decisão da própria pessoa sobre a sua própria vida, portanto, decisões que vão ter consequências diretas na sua própria vida, aí temos um controlo que excede o limite do que é aceitável. Outra característica destes pais é que estão sempre a diminuir a criança e tratam-na sempre como alguém inferior. E eles agem sempre como sendo superiores e como tendo sempre razão. Eles nunca estão errados. Nunca pedem desculpas e riem-se na cara da criança se ela sequer coloca isso em questão. Frequentemente manipulam a criança para gostar ou não gostar de algo de acordo com o seu interesse próprio, do pai ou da mãe, e não
tendo em conta o interesse ou a necessidade da criança. Estes pais não respeitam os limites da criança, portanto, invadem sistematicamente o espaço físico, psicológico e emocional da criança. São pais extremamente egocêntricos, portanto, tudo gira à volta deles. Eles consideram que a criança é o motivo de todos os seus problemas, de todas as suas dificuldades, de todas as contrariedades que têm na vida. Portanto, a criança é sempre o bode expiatório e, frequentemente, os pais castigam-na por ser o motivo do mal que lhes acontece. Este tipo de pais também manipulam as crianças a pedirem-lhes desculpas a eles quando as crianças não fizeram nada de mal, nem têm nada de se desculpar. Às vezes até são os próprios pais que deveriam estar a pedir desculpas. Eles vão sempre tentar que a criança se submeta à sua vontade e conseguem convencer a criança realçando os seus defeitos, os seus erros, os seus pontos fracos e relembrando situações do passado, fazendo assim com que as crianças se sintam uma merda e que não merecem ser amadas e que a única oportunidade, basicamente, de serem amadas ou de serem aceites é daquelas pessoas e, portanto, vão fazer tudo o que elas quiserem para ter um bocadinho de amor. Portanto, isto são pais que se acham os maiores, os melhores em tudo o que fazem, acham que são superiores aos outros e se a criança os confrontar, os questionar, então eles vão tornar-se hostis, vão muitas vezes castigar, punir a criança por esse atrevimento que ela teve de sequer considerar que eles não são os maiores do mundo. Outra característica deste tipo de pais é a negligência. Portanto, quando os pais são frios, são distantes, muitas vezes estão em silêncio, quando a criança tenta interagir amigavelmente ou quando tenta pedir ajuda. São pais que não são capazes de suprir as necessidades básicas da criança. Os afetos e a atenção em relação à criança são muitas vezes inexistentes. Essa escassez de afetos e de atenção pode ser muitas vezes utilizada para manipular os filhos para fazer algo da sua vontade, conforme o próprio interesse do adulto. Por exemplo, eles prometem fazer um piquenique com os filhos e as crianças ficam muito entusiasmadas e tal, em ir para o parque, fazer um piquenique e ser uma tarde agradável, passada em família e na natureza. E depois, à última da hora, os pais decidem que já não vão ao piquenique, informam as crianças que não vão ao piquenique e a culpa disso é delas por causa de algo que elas fizeram no passado, uma situação do passado. As crianças estão com a expectativa e com o entusiasmo até à última da hora. É como se estivessem ali a dar-lhe o doce na boca e quando o doce está mesmo a tocar a língua, tiram o doce, né? E ainda por cima jogam para cima da criança uma grande culpa de algo que aconteceu há não sei quanto tempo atrás, que não tem diretamente nada a ver com a situação do momento. Isto é até sádico. E, portanto, as crianças ficam na dúvida se aquela punição é devido realmente àquela coisa que os pais dizem ou se é porque eles não gostam delas e não gostam de estar com elas ou não as amam. Esta forma de gerir as situações por parte dos pais não é normal, não é uma forma saudável de tratar uma criança, porque pode haver às vezes algum castigo devido a alguma coisa que a criança fez de mal, mas isso deve ser feito logo na hora, no momento, não é? E por fim, outra característica deste tipo de pais que promovem o abuso psicoemocional é a codependência. A codependência é quando um dos pais ou ambos os pais tratam a criança não como um novo ser, mas como uma extensão de si próprios. Estes pais não têm limites, não conseguem ver a separação entre eles e a criança. É como se eles e a criança fossem todos um. Portanto, não têm em consideração o que é que a criança quer ou o que é que a criança precisa e justificam que, eu faço sempre o que é melhor para ti. Atenção que, claro, todos os pais têm esta coisa de fazem tudo o que é melhor para as crianças. Mas a diferença aqui é o caso de quereres ir brincar para a rua com as outras crianças ao fim de semana, mas os teus pais dizerem que não podes ir, tens de ficar aqui em casa connosco. E basicamente passas o fim de semana inteiro a olhar pelas janelas, outras crianças a brincar lá fora, enquanto tu tens de ficar em casa a ouvir as discussões dos teus pais ou em silêncio pesado. É o caso de ires com o teu pai, com a tua mãe, e eles prometem-te comprar um livro à tua escolha, uma prenda que eles vão oferecer, e quando chegas à livraria tu escolhes o livro, que até vai de acordo com as indicações do livreiro para os livros da tua idade, mas entretanto
o teu pai ou a tua mãe decide que não é esse livro que vais levar outro. E basicamente torna-se uma opção entre levas aquele que o teu pai ou a tua mãe quer, que eles querem que tu leias, ou não levas nenhum. Este tipo de pais também podem partilhar alguma informação com a criança que não é apropriada à idade da criança. Por exemplo, pode acontecer a mãe partilhar com a criança de 9, 10, 11 anos sobre a sua intimidade sexual com o pai. Bom, muito mais existe dentro deste tema, mas é importante ter em conta que este tipo de modelo de funcionamento vai ser integrado, mesmo que involuntariamente, pela criança, e ela vai continuar a repetir isto na sua fase adulta noutros relacionamentos, seja relacionamentos amorosos, seja amizades, seja no trabalho, e portanto é preciso fazer um trabalho psicoterapêutico para conseguir identificar que isto acontece e tentar desconstruir e construir outra forma de funcionamento. As pessoas que sofrem abuso psicoemocional na infância não estão condenadas a serem vítimas a vida toda, a terem relações tóxicas a vida toda, ou a serem abusivas iguais aos seus pais. Portanto, isto não tem que necessariamente acontecer. Há uma tendência para isso acontecer se não se fizer nada. Mas é possível fazer coisas para travar e para mudar esse tipo de funcionamento. Se se identificam com alguns destes comportamentos, que se identificam com os vossos pais ou identificam com alguém que vocês conhecem, pode ser importante investigarem um pouco mais sobre o assunto. Partilhem o vídeo, deem o vosso like, subscrevam o canal e até à próxima.